E aí, criativos e criativas, sejam bem-vindos a um episódio especial do Cria Que Pode. É isso mesmo, você deve estar estranhando porque eu tô sozinho. Esse é um formato especial, um formato diferente, que a gente só traz quando tem algo muito inovador para ser falado. É tipo o plantão de notícias daquela emissora famosa que você conhece, sabe? Pois é. E a gente tá aqui hoje porque Feira de Santana entrou para o top 10 do World Creativity Day. É isso mesmo, a única do Nordeste. Gente, é de arrepiar. Eu estou realmente muito, muito feliz em receber hoje a líder local, Carla, capitural do evento, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Já segue o Cria Que Pode em todas as redes sociais e roda a vinheta. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Levi, sou um homem negro de pele clara, uso cabelo crespo, curto, preto, estou utilizando um óculos com lente transparente, é o único acessório que eu estou usando hoje. Minha camisa é uma camisa de botão preta com gola e um short curto verde, tá bom? Hoje eu recebo aqui no Cria Que Pode ela que é formada em comunicação social, comunicóloga, fala dela, mas fala baixo, tá bom? Que ela é tudo, ela é especialista em marketing e comunicação. Você viu muito ela em frente às câmeras nesse período aí do WCD, mas ela manja de tudo quando o assunto é produção audiovisual. Que a gata já dirigiu projetos de design incríveis, criativos. E se você ainda não ouviu falar dela, está muito, mas muito atrasado quando o assunto é comunicação em Feira de Santana. Carla Capitural, seja muito bem-vinda ao Cria Que Pode. Obrigada, Levi. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, né? Então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou usando uma camisa de tricô verde musgo e, como acessório, um óculos com lente transparente com armação preta. Tenho cabelos curtos, tipo pixel, né? Que falam. E uso uma correntinha também. E no braço tem uma pulseirinha de bolinhas. Estilosa, né, gente? Uma pessoa estilosa. Gente, que cenário bonito! Meu Deus! Agora a gente tem retorno, né? Aí eu fico vendo aqui, eu tenho que comentar isso. Esse cenário belíssimo é nos estúdios Firapod, os estúdios que recebem o Cria Que Pode nesta nova temporada. A gente grava, sabe aonde? A gente grava no Ilha 9 Coworking, o seu coworking premium aqui em Feira de Santana. Tá precisando trabalhar e aí em casa tá aquela loucura? Corre para um coworking premium, que é o lugar perfeito para você. Até a Alexa eles têm aqui, gente, é outro nível, sabe? É um negócio maravilhoso. Carla, conta um pouquinho pra gente, né? Você já tem mais de 10 anos de experiência direcionando projetos criativos na sua carreira. E é muito diferente, né, produzir um evento como o WCD. A gente está falando de uma iniciativa que ela surge lá com o Lucas Foster, né? Depois ela se torna uma data internacional com o decreto na ONU, né, etc. É um processo realmente muito interessante. É o Brasil do Brasil, né? Tinha que vir de um brasileiro, né, esse conceito. E se torna uma comemoração da criatividade tão grande, né? A gente está falando de... Ano passado foram 3 países? 3 países. 3 países, já tiveram anos com 5 países. Com 19 países. 19 países, né? Realmente muito diferente, né? O Cria Que Pode esteve com o World Creativity Day no ano passado lá em Salvador. E este ano nós estivemos aqui em Feira de Santana. Pois é, a gente estava lá na cobertura, a gente teve palco, a gente teve conteúdo, a gente levou o estúdio do Cria pra lá. Foi realmente muito massa, uma experiência incrível trabalhar, atuar com vocês nesse período. E conta pra gente como é que foi a experiência de produzir algo tão grande, né? Eu sei que a sua experiência com certeza ajudou muito na sua experiência profissional, mas eu imagino que devem ter acontecido aqueles perrengues nada chiques que todo mundo morre de curiosidade de saber. Então, pra gente que pensou o evento, foi realmente uma coisa muito desafiadora. Mas agora que tudo já passou, né, que a gente já viveu esse momento pré-evento, né, durante o evento e pós-evento, é respirar com alívio, né? Porque, assim, de todos os problemas e os perrengues que a gente teve durante essa produção, tinha uma coisa que sempre estava na minha cabeça, meu Deus, e se alguém passa mal? E se, sabe, tipo assim, todos os problemas foram pequenos, né, ao que eu estava sempre pensando, que
era de fato ter que precisar ali chamar uma ambulância, enfim, Sim. sabe? Isso era o que mais me preocupava. Mas assim, a gente contou com uma equipe, né, que ajudou a gente teve um número recorde de voluntários e a gente teve também um número recorde de inscrições, mas assim, com o fechamento de tudo, a gente teve 80 voluntários, então assim, a gente tinha Caramba. pessoas que realmente estavam comprometidas em fazer o evento acontecer. Então isso ajudou muito a logística, né, de como tudo ia acontecer. Então pra gente, todos os desafios que foram surgindo ali no dia a dia, falta água, o lanche do pessoal, iluminação, queimou um refletor, enfim, tudo isso foi resolvido com a equipe que estava treinada para poder estar atenta ali ao que acontecesse diante dessas situações que a gente meio que fez uma previsão, né? Então, Sim. treinar os voluntários foi um dos passos que, digamos assim, a gente acertou muito. Por quê? Porque a gente já participou, já organizou eventos, congressos, enfim, festivais. Então, essa dinâmica de como tudo pode acontecer e prever o que pode vir, já estava muito que dentro da nossa cabeça, né? Tanto na minha cabeça como dos co-líderes que também já têm essa expertise, essa experiência. Mas treinar os voluntários para esse tipo de situação foi o que definiu de fato que essa logística acontecesse do melhor jeito possível. Então, para a gente, contar com os parceiros foi importante, mas ter um corpo de voluntários comprometido foi totalmente crucial para que a gente pudesse ter a entrega que a gente fez para a Feira de Santana. Fantástico. E já fica a dica, hein? Se você se inscreveu para o processo de líder local aí na sua cidade, já sabe que no planejamento tem que focar no treinamento dos voluntários. Inclusive, ano que vem, você também, como líder local do WCD Feira de Santana 2026, a gente já pode dar esse furo de reportagem? Então, tem essa possibilidade, né? A liderança Sim. que entra para o top 10 das cidades mais criativas do Brasil é a exceção, né? A única exceção em que você pode repetir a liderança. Porque, de acordo com os próprios parâmetros, né, do WCO e da própria ONU, a liderança ela é uma coisa que acontece uma única vez para que a gente possa dar oportunidade para um co-líder, um voluntário, participar da próxima edição e assumir e viver essa experiência. Então, quando você é top 10, tem essa possibilidade. Uhum. Mas a gente decidiu tomar essa decisão, a gente criou uma comissão junto com os co-líderes e alguns parceiros para a gente poder decidir isso da melhor forma possível. Sim. Porque assim, foi maravilhoso ter vivido isso, mas eu também acho que é importante que outras pessoas possam viver isso, né? Possam dar continuidade a essa liderança e que a gente não tire mais Feira de Santana do mapa mundial da criatividade. Então, assim, se eu puder passar essa liderança para uma outra pessoa que queira viver essa experiência, eu vou passar com o coração cheio de amor e ajudar também, vou estar sempre dentro do processo. Posso ser uma co-líder, posso ser voluntária. Então, assim, a intenção é que seja uma coisa circular, né? Que isso beneficie a cidade e toda a economia criativa local. Que massa, que massa. E, então, se você for o próximo líder ou a próxima líder, muito cuidado, porque o nível tá lá em cima. Eu participei do evento e realmente fiquei muito, muito feliz com tudo que eu vi. Fiquei muito feliz com as opiniões que a gente recebeu depois também. O pessoal falando do evento, dos lugares que foram contagiados pelo evento. Quais foram, assim, os maiores ganhos que você conseguiu perceber em relação à criatividade em Feira de Santana? Porque Feira é uma cidade muito criativa, mas que não fala tanto sobre criatividade, né? Prova disso é que essa é a segunda vez que acontece o Dia Mundial da Criatividade e o evento já tem 10 anos? 10 anos, O evento já tem 10 anos, né? Então a gente é muito criativo porque precisa ser, porque criatividade é resistência, criatividade é necessidade, mas falta falar sobre isso no campo teórico, no campo das conversas, no campo do diálogo, até mesmo no campo acadêmico, nem sempre isso é tão trazido. Então conta um pouquinho sobre como você vê o ecossistema de criatividade em Feira de Santana hoje, depois do evento. Eu acho que o evento ele despertou nas pessoas o interesse de demonstrar a sua criatividade interior. Então, assim, acho que o evento plantou uma semente em cada pessoa que participou, que ouviu falar do evento, sobre como essa pessoa pode ser criativa, independente da idade, independente de ser estudante ou não, porque às vezes tem muito isso, né? Principalmente estudantes de publicidade, que sentem que aquele é um ambiente de ser criativo porque ele está na universidade. Mas quando ele forma, ele é um profissional que às vezes atende ao mercado. E o mercado, muitas vezes, ele é cruel. A gente sabe que o mercado de comunicação e publicidade, ele realmente não é o que a gente imagina quando a gente sai da universidade. Então a gente tem que atender uma demanda do mercado. E nem sempre o mercado, ele quer que você seja criativo. Ele quer que você seja comercial, né?
É uma criatividade que tem que se encaixar nos parâmetros comerciais. Às vezes você não tem tempo para ser criativa, às vezes você não tem dinheiro para ser criativa. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho que isso, o evento, ele plantou essa semente nas pessoas, entendeu? De que elas podem colaborar com a criatividade que existe dentro delas, né? Então, a gente tem um exemplo do próprio MAC, que foi um dos palcos que brilharam muito no evento. E a gente conseguiu botar esse holofote lá no MAC justamente porque a gente concentrou atividades para mostrar que aquele ambiente não é um ambiente engessado. Não é porque é um museu que a gente não pode realizar uma intervenção cultural e artística como é que a gente fez nos muros externos. Sim. Não é porque é um museu que a gente não pode realizar uma roda de conversa e trazer pessoas criativas para dentro desse ambiente. Eu acho que um dos ganhos que a gente sentiu mesmo, assim, que foi significativo, foi mostrar para a população de Feira de Santana que a gente pode ocupar espaços culturais com a nossa criatividade. E isso reverberou depois do evento. A gente viu que a agenda do MAC realmente teve uma continuidade pós-evento, né, de pessoas procurando artistas procurando para poder pintar o que ainda tinha lá disponível dos painéis, né, que foi uma coisa que a gente fez muito bacana. Teve outras exposições, né, outros artistas. Então, assim, a gente fomentou, a gente aqueceu, né, deu fez uma ebulição ali no que estava meio que engessado nas pessoas. E agora a gente tenta fazer com que isso não morra, né? A gente leve esse conceito de economia criativa de Feira de Santana para frente e para além do comercial. Sim, acho que é uma coisa muito importante que a gente deixa como legado. Fantástico. E a gente vê que o WCD Feira, vocês conseguiram trazer um equilíbrio entre tradição, diversidade, inclusão, até um equilíbrio muito entre essa ideia de economia solidária e de economia social, mas também a economia no seu formato tradicional, comercial, né? Porque houve um diálogo com as marcas, né? Marcas que são grandes na cidade estiveram com o projeto, né? A gente teve o Nex, Matiz Cores e Tintas, né? Algumas marcas assim consagradas. Fal Martins, que foi uma pessoa que também ajudou a gente muito nesse processo, uma Sim. marca que é conceituada em Feira de Santana, né? Tá criando mercado aí. E é uma marca que trabalha diretamente com criatividade, né? Sim. Só que em um contexto de arquitetura. Então, assim, foram muitas áreas que a gente meio que bebeu da fonte e trouxe para fazer o evento junto com a gente. Sim, inclusive a gente tem talk show com o Fal Martins aqui no YouTube, youtube.com/criaquepode. Você consegue assistir os nossos talk shows que nós gravamos lá no próprio Dia Mundial da Criatividade. E também tem um episódio de cobertura completa. E aí no episódio você vai ver que Carla não fala, gente, porque tava difícil me achar. A líder local fica cotada durante o evento. E ainda mais um evento que contagiou 6 espaços na cidade, né? Todos os espaços, todos os caminhos de feira foram contagiados pela criatividade. Vocês conseguiram um grande feito, né? De levar pessoas para extremos da cidade, né? Teve IFBA, teve Senac. Teve Senac, Margarida Ribeiro, Senac. Cuca. Então, assim, foram vários espaços, né? Que a gente foi tentando conectar, porque a gente entendeu que esses espaços, por serem a grande parte equipamentos culturais e instituições educacionais, seriam exatamente com o público que a gente queria dialogar naquele momento, né? Então a gente queria trazer essas pessoas para construir o evento com a gente e também para que a população e a sociedade, de uma forma geral, pudessem ocupar esses espaços. Sim. Então, digamos que a estratégia foi muito dentro desse sentido, né? Trazer economia criativa e educação como 2 forças para poder fortalecer o evento e chegar no que a gente chegou, que foi o top 10 desse ano. Fantástico, fantástico. Eu acho que um dos outros grandes pontos também que a gente precisa ressaltar foi o quanto o tema Gerações Criativas foi bem trabalhado, né? Eu acho que a gente tinha gerações criativas desde a intergeracionalidade entre os voluntários, entre a equipe ali que você via, né, trabalhando no evento, entre os convidados, né, os embaixadores, as pessoas que estavam na apresentação, nas talks, nos painéis, nos workshops, as pessoas na feira, né, de economia criativa também. Você via várias faixas etárias, e isso refletiu no público, né? A gente teve um público muito intergeracional em todos os espaços, e isso eu acho que cumpre muito bem, né? Eu acho que para você como líder, eu acho que cumpriu o propósito, né? E conta um pouquinho como é que foi esse diálogo, né? Em trazer, por exemplo, eles trouxeram um dos fotógrafos mais antigos da cidade
para conversar com um dos fotógrafos mais conhecidos da atualidade da cidade. Então, poxa, como foi esse diálogo, né? Todos foram muito receptivos, como foi essa proposta? Então, isso é uma coisa bem interessante de bastidor mesmo, né? Porque, Sim. assim, tudo se deu a partir de Dex, no sentido de que eu tinha comentado com ele que eu estava pleiteando, né, essa liderança. Então, a gente marcou um café e aí, a partir de Dex, criou-se uma teia de pessoas, né, que ele me apresentou. E aí, essas pessoas foram fortalecendo o evento. E aí, ele me apresentou, inclusive, Geórgia, né, que é a diretora do museu, que foi uma pessoa que também abriu muitas portas para o evento, para a gente também. Apresentou a gente ao secretário de Cultura, que foi uma pessoa também que deu um apoio gigantesco para que a gente pudesse realizar o evento da forma que foi. E Dex, nesse contexto, pensou com a gente essas plenárias, né? Então, quando a gente falou que tinha interesse de realizar não só uma atividade que fosse uma coisa de sala, sabe? Mas que fosse uma coisa de uma conversa e que a gente pudesse trazer pessoas para falar sobre o tema de fotografia dentro do cenário criativo, a gente falou, vamos fazer um bate-papo desse, você e um fotógrafo que você acha que vale a pena a gente bater esse papo. Ele falou, tem um cara que para mim é referência, assim. Aí falou, né? Seu José Alves, que é um fotógrafo de lambe-lambe, né? Sim. E aí ele falou, ele trabalhou no mercado durante muitos anos, é uma referência em Feira de Santana, e eu tenho o contato do filho dele, que ele não tem telefone, né? Uhum. E aí, a partir disso, a gente ligou pro filho dele, bateu um papo que se interessou muito, e aí ele falou assim, eu não vou estar em feira, mas se você conseguir esse suporte para ele, de tipo, pegar ele em casa, levar ele pra atividade, depois levar ele de volta, a gente consegue fazer esse bate-bola com ele, Dex, tranquilo. Então foi uma coisa que foi muito fluida, porque as pessoas, quando ouviam falar que a gente estava a fim de trazer esse evento para a feira, tinha muito esse interesse, né, de como eu posso contribuir, né, de que forma eu posso contribuir, já que é um evento colaborativo, é um evento gratuito, né, é um evento que tem essa digamos assim, essa bandeira da ONU, né, que é quem valida o Dia Mundial da Criatividade. Então, assim, como que eu posso contribuir? Então, o nome cooperação e colaboração, ele chegou muito forte quando a gente foi conversar com as pessoas. Então, a partir disso, né, desse sentimento, que as coisas foram acontecendo, as pessoas foram se aproximando e contribuindo com o que podia, né, e com o que podia somar, né? Então, fantástico. Foi fundamental, assim. Essa conversa com o Dex foi o que, de fato, fez a gente encontrar outras pessoas que também somaram muito com o evento. É isso, o Dex é um fenômeno, inclusive também tem episódio com o Dex no Cria Que Pode, porque é isso, gente, a gente traz as maiores potências da cidade quando o assunto é conversa e papo bom. Então tem episódio com o Dex também sobre representatividade de fotografia. Foi o último episódio da última temporada, então tá aí no YouTube para você assistir e conhecer um pouco mais também da história desse fotógrafo incrível. Chegando, né, já chegando ao fim já do nosso episódio. Esse é um episódio um pouco mais curto, pra deixar com gosto de quero mais, sim, porque vai ter outros momentos onde a gente com certeza vai receber Carla aqui outras vezes, porque a mulher é uma efervescência de coisas acontecendo o tempo todo. Muita coisa. Conta pra gente um pouco sobre como está o seu olhar para a Feira de Santana agora, né? O WCD, ele te deu uma visão nova, ou você sempre achou que feira seria tão receptiva, sempre confiou que o evento realmente seria um grande sucesso, ou você se jogou e quando viu o resultado falou, caramba, a feira foi ainda mais interessante do que o que eu imaginava para isso? Porque eu acho que o WCD ele me deu muito essa visão que o Cria Que Pode já tinha começado a dar, que é de que a cidade parece que ela sente falta. As pessoas, elas sentem-se carentes de lugares, carentes de espaço, carentes de conversas que as atravessem, né? E trazer isso também falado pela nova geração, trazer isso falado pelas pessoas que estão próximas a elas, os embaixadores que foram influenciadores e criadores de conteúdo, né? Então, como você vê Feira de Santana pensando em futuro da criatividade? Vamos continuar no mapa criativo ou acabou pra gente? Eu acho que é um pouco de tudo isso, né? Só que agora a gente sabe aonde a gente pode chegar, ou então Sim. o que a gente pode fazer depois da linha de chegada, né? Porque foi o que aconteceu. A gente entregou um evento que, assim, eu posso dizer com certeza que 90% do feedback que a gente recebeu foi positivo, né? Claro que tem coisas a serem melhoradas e Sim. isso é sempre, né? Então a gente Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, mas a gente recebeu muito feedback positivo.
O que a gente fez pela cidade, eu acho que foi um pouco do que você acabou de falar, que é a gente mostrar às pessoas aonde elas podem ser criativas e aonde elas podem exercer essa criatividade, né? Falar sobre criatividade. Sim. Então eu acredito que o evento, ele deixa esse sentimento, né? De que a gente não precisa do dia 23, do dia 21, 22, 23 de abril para a gente ser criativo. A gente pode ser criativo o ano inteiro. Então, pensando nisso, o WCD e o WCO têm uma outra proposta para que as cidades que sejam top 10, elas instaurem um hub de criatividade. Uau! Primeira mão, hein, gente? Então, isso está em construção. Algumas cidades vão validar esse formato primeiro. Nem eu sabia disso, viu, Pois gente? Não chegou nem no meu roteiro aqui. Então, assim, isso vai ser testado para que a gente não dependa de abril para poder ser criativo, ou então para falar sobre economia criativa, mas que a gente construa um calendário de economia criativa, onde o ano inteiro a gente possa falar sobre criatividade. Então, essa é a intenção, né, para que a gente sempre esteja conectado com pessoas novas, com ecossistemas novos, né, com marcas novas que queiram falar sobre criatividade e que a gente possa construir dentro desse ecossistema relações comerciais também, porque eu acredito que, assim, o que o CRIA fez pelo WCD é uma coisa que é imensurável. E a gente sabe que muito do sucesso que a gente conseguiu com o evento foi porque a gente tinha uma equipe, com a sua equipe lá, fazendo uma cobertura que a gente jamais poderia, né, com todos os voluntários que a gente teve, com toda a demanda que a gente não tinha como fazer isso sozinho. Uhum. Então, assim, essa parceria, ela tem um valor comercial. Então, o que a gente pode fazer por essa marca, né, durante o ano inteiro, para a gente poder fortalecer essa relação? Então, a Nexo é uma parceira gigante nesse contexto, né? Super. Que chegou com a gente e disse assim, a gente vai bancar, né, para vocês o que a gente conseguir dentro desse orçamento. Ok. E foi muito do que a gente fez dentro do quesito de estrutura do evento, foi porque a Nexo nos apoiou nesse sentido, né? Uhum. Então, assim, uma instituição de ensino que está preocupada não só com a sua área de atuação, com o seu nicho, que é ali a área de saúde e tal, mas que está preocupada com todo o entorno, né, com o avanço geracional da cidade e com o avanço também de como os temas estão sendo tratados, né? Então, assim, foi uma coisa que abriu os nossos olhos, né? Acho que muita gente se perguntou, por que o Nex, né? Por que não outras? Enfim. Mas acho que isso já é uma coisa que faz a gente olhar para outras marcas com um olhar de que a gente pode mais com aquelas marcas e que a gente precisa, de fato, construir pontes. Então, o que o WCD deixa nesse contexto é isso. E para o futuro, eu acredito que a gente olhar para essas relações e tentar estabelecer, de fato, conexões que possam gerar frutos, não só para a gente, mas para toda a cidade, para toda a população. Fantástico, fantástico. E assim a gente chega ao fim deste episódio incrível. Carla, muitíssimo obrigado pela sua participação. Muitíssimo obrigado por tudo que você fez e vem fazendo pela criatividade em Feira de Santana. É por causa de pessoas como você e pessoas como as que estão com você também, porque a gente não faz nada sozinho, né? É graças a essas pessoas que, graças a Deus, nós podemos respirar criatividade o ano todo em Feira de Santana, né? Eu sempre falo muito com o pessoal que a gente precisa tirar de Feira essa imagem de que Feira é uma cidade, a cidade sem cultura, uma cidade que não tem o que fazer, a cidade que não sei o que não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, isso é ultrapassadíssimo. Isso é uma visão muito antiquada, muito ultrapassada. Feira é, sim, um polo criativo. Feira é conhecida no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Quiçá no mundo. Sim. Então, estamos no Mapa Mundial da Criatividade. Top 10 cidades mais criativas do World Creativity Day. Então, realmente, é com muita gratidão que eu encerro esse episódio. Agradeço, como sempre, aos Estúdios Feira Pod, ao William 9 Coworking, a Erika Liz, que arrasa na minha make. Muito obrigado, Erika. Muito obrigado à equipe do Cria Que Pode, a todos vocês que estão com a gente construindo este movimento criativo na cidade. Quer falar mais alguma coisa, dar mais algum aviso, finalizar? Eu quero falar que uma coisa que eu não comentei, mas que é muito importante, é sobre como as portas se abrem para quem está envolvido no processo. A gente recebeu recentemente uma indicação, né, na verdade, para a gente indicar 2 voluntários para concorrerem a uma bolsa de estudos na Dinamarca. Uau! Então, isso foi muito bom para a gente poder dar uma devolutiva para os voluntários. Então, o critério era ter sido voluntário em uma das edições do WCD, ter participado, e entrar em alguns critérios mais técnicos, ter o inglês um pouco avançado, enfim, tá em uma faixa etária de idade. E quando a gente recebeu esse convite para poder indicar, a gente ficou muito feliz em saber que a gente poderia, de fato, eu valido essa pessoa. Então,
eu assino essa carta de indicação para essa pessoa, porque foi um trabalho lindíssimo que essa pessoa desenvolveu e muitas outras pessoas também. Mas assim, é o quanto isso nos desenvolve, né? O trabalho voluntário, ele ajuda a gente a nos desenvolver em diversos aspectos da nossa vida, né? Tanto nas nossas carreiras, como no quesito pessoal. Então, o recado que eu deixo é que se você tem interesse de ser voluntário em algum movimento, que faça isso, né, com o melhor que tem dentro de si, que você possa doar esse seu tempo da melhor forma possível e dizer que isso é uma devolutiva que a gente pode dar para a sociedade muito maior do que o que a gente pode fazer por nós mesmos em alguns momentos. Então, assim, aos voluntários, né, eu deixo o meu maior agradecimento, gratidão. E se você quer ser voluntário, se inscreve para a próxima edição. Feira de Santana vai precisar de muito mais do que 80 voluntários para a próxima edição. Agora a régua subiu muito. Pois é, agora a próxima edição tem que ser ainda maior. Pois é, e a gente precisa contar com pessoas que de fato estejam comprometidas em fazer a gente manter, né, esse topo do top 10, e não só isso, que a gente possa desenvolver um evento ainda melhor para a sociedade e que a cada ano a gente consiga conectar mais inspiradores, mais colaboradores, mais voluntários e mais marcas interessadas com o desenvolvimento da economia criativa aqui de Feira de Santana. Então eu deixo o meu muito obrigada Levi, por esse espaço e até o próximo ano. Conte sempre com a gente, seja muito bem-vinda à família Cria Que Pode. Obrigada. Muito obrigado! Já segue o Cria Que Pode em todas as redes sociais, compartilha muito esse episódio, que esse papo foi incrível, e nos vemos na próxima quinta-feira. Toda quinta-feira, às 19h30, tem episódio novo aqui no Cria Que Pode. Forte abraço!